graça e a paz. Eu acho que eu estou ficando velho, estou ficando meio surdo. Vamos de novo. A graça e a paz, meus irmãos. Paz e graça, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Efésios. O Marcelo leu do capítulo 1 do 15 em diante, eu quero ler a partir do 1º até o 14 aí. Quem for achando, se puder e quiser ficar de pé, fique à vontade. Efésios capítulo 1. Epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar um instante. Pai amado, estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Que, ó Senhor, que nós tenhamos a revelação, Pai, que nós precisamos, Pai, que o Senhor quer que venha sobre o nosso coração e nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que a tua vontade prevaleça diante da nossa vontade, Pai amado. Pai, nós sabemos que tem coisas aqui, Pai, que nós não compreendemos, tem coisas que achamos difíceis, mas em nome de Jesus, nós inclinamos diante da tua presença e que declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus e nós queremos que a tua palavra prevaleça em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos sentar. Irmãos, temos aqui um tempo que o Marcelo compartilhou, um tempo de oração, onde nós oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E como é que a gente pode santificar o nome de quem já é santo? Através da nossa santificação. Amém, irmãos? Seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Então, eu escolhi aqui um texto para a gente tentar refletir sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E qual que é o propósito de Deus, porque um dia eu estava no mundo e eu achava que tinha aceitado Jesus, mas eu estava enganado, foi Jesus que me aceitou. Amém, irmãos? Então, a partir disso, vamos aqui compartilhar algumas coisas que Paulo escreve para a igreja. Ele escreveu para a igreja que estava em Éfeso, uma carta que foi escrita mais de 60 anos após
mais de uns 50 anos após a morte de Cristo. Entre 40 e 50 anos. A carta foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Para uma igreja que estava em Éfeso, uma igreja que Paulo conhecia profundamente, uma igreja que ele esteve nessa cidade, ele esteve lá por volta de 3 anos ali, consolidando a igreja. E ele agora estava preso em Roma e escreve para essa igreja. Como que será que era essa cidade? Eu já compartilhei aqui algumas vezes, quando eu ministro sobre essa carta de Efésios. Como que era a cidade de Éfeso? Naquela época, uma cidade de 500 mil habitantes, era uma cidade, hoje já é grande uma cidade de 500 mil habitantes. E Éfeso tinha mais ou menos por volta disso, 500 mil habitantes. Era uma metrópole, um centro comercial e religioso daquela época. Só que a religiosidade dessa cidade, ela estava encaminhada por uma deusa chamada Artemis, ou Diana, que era a deusa da guerra e do amor. E, inclusive, a movimentação financeira dessa cidade era inclinada para essa adoração, porque fazia a economia girar. Tinha ali a fabricação e a venda de utensílios de ouro e prata, principalmente prata, que eram para a adoração dessa deusa. E isso movimentava a economia e tinha uma movimentação financeira significativa. Aí Paulo, quando estava lá, alguns anos atrás, quando ele teve 3 anos, ele veio consolidar ali a doutrina de Cristo contra esses valores. Então, meus irmãos, a população dessa cidade, grande parte resistia a essa doutrina, porque ela ia em oposição aos interesses dela, aos interesses individuais, aos interesses pessoais, aos interesses econômicos, meus irmãos. E aí, meus irmãos, Paulo, falei um pouquinho da cidade, agora vamos falar um pouquinho de Paulo. No capítulo 20, depois de ter consolidado a igreja, ele escrevendo essa carta, ele lembra quando esteve em Éfeso, ele falou assim, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo estava em Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha como que foi a história de Paulo lá em Éfeso. Servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações. Então a vida de Paulo em Éfeso não foi fácil. E ele fala aqui, isso está em Atos 20, no 20, e no 20 e 21, a 19, e no versículo 20 diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que Paulo fazia. E Paulo lembrava disso para a igreja. Então, Paulo, meus irmãos, depois que estava em Éfeso, ele não foi direto para Roma ainda, ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, meus irmãos, ele foi para quê? Para ser preso. Que vida boa, hein, de Paulo, né, Osmir? Pensou? Pregando a palavra em Éfeso, consolidando a igreja, aí ele vai em Jerusalém, porque a presença dele lá estava solicitada, mas ele foi lá para ser preso. E aí, amados, ele correu o risco de ser açoitado, mas teve um momento lá que ele foi reconhecido como cidadão romano, então ele não foi açoitado, mas ele permaneceu preso, irmãos, pouco tempo. Ele permaneceu preso lá, aqui no mesmo Atos, no capítulo 24, aqui no capítulo, o último versículo do capítulo 24 diz assim: 2 anos mais tarde,
quer dizer que já tinha 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Pois é, meus irmãos, a vida de Paulo, você viu, a gente lê a carta aqui à igreja de Éfeso, uma carta linda, uma carta maravilhosa, uma carta cheia de revelação da parte de Deus, uma carta exortando a igreja. A gente pode pensar, não, puxa, então ele fez a trajetória dele ali maravilhosamente. Amados, Paulo passava de provação em provação. E a vida, meus irmãos, ela cheia de dificuldade, cada dificuldade que ele tinha era uma oportunidade. Lá nesse mesmo livro de Éfeso, lá no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim que ele roga a igreja para caminhar conforme a vocação que foi chamado, e Paulo caminhava segundo a vocação que foi chamado, mesmo com toda a dificuldade, porque ele entendia, meus irmãos, que cada dificuldade que ele tinha era uma oportunidade. Cada dificuldade era uma oportunidade. E aí, meus irmãos, quando a gente reflete sobre a situação da igreja e sobre a situação de Paulo, nós temos que refletir sobre a nossa condição de filhos. O que nós temos fazendo com aquilo que nós temos recebido? E aí agora chegamos aqui finalmente no texto que eu li. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Amados, vamos voltar lá no livro de Atos. Olha aqui. Paulo teve na conversão dele, quando ele viu Jesus, o Senhor disse a ele: vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se você recebesse uma incumbência desse, o que você ia fazer? Esse versículo 16 aqui, Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava nessa situação aqui, ele estava indo perseguir o povo, os cristãos. E ele foi confrontado, e nessa experiência de conversão, Deus falou com ele. E agora, meus irmãos, ele não foi delegado, ele não era merecedor, meus irmãos. Paulo, não foi por sua vontade que ele foi delegado como, nesse propósito, nessa vontade de Deus, para a vida dele, de ser referência, de compartilhar e ensinar a palavra de Deus. Irmãos, ele não era merecedor, mas Deus o escolheu. Igual, se a gente for olhar para as nossas vidas, Deus nos escolhe, meus irmãos. Você acha que merecia a misericórdia de Deus? Então, meus irmãos, Paulo escreve essa carta, ele era o remetente, não por sua vontade, não porque ele se comissionou apóstolo, né? Não por indicação ou delegação de alguém que o achou capaz, falou, esse aqui pode falar da palavra, mas pelo próprio Deus. E, amados, ele escreve para um povo que estava em Éfeso, e ele fala, como é que ele chama o povo? Aos santos que vivem em Éfeso. E ele fala para nós, aos santos que estão aqui em Jardim Presidente, tendo comunhão na Igreja Vida. Ele escreve para nós, meus irmãos, porque é o seguinte, ele fala aos santos, os santos é aquele povo separado para o propósito de Deus. Eu tenho uma tradição, assim, não que eu era, né, eu frequentava a igreja católica, então toda vez que fala de santo, eu lembro lá, né, de alguém com uma auréola aqui, né, que era santo e irrepreensível, e achava que santo era assim, alguém que era, que era imaculado. Mas, amados, eu tenho aprendido aqui na igreja, meus irmãos, que santo, meus irmãos, é aqueles que Deus tem separado para Ele, para o seu mover, para o seu querer. Você pode olhar para o seu irmão aí e falar que ele é santo? Olha para o seu lado aí, tem um santo do seu lado. Separados para Deus, para servir a Deus, irmãos. Você pode dizer isso para o seu irmão aí, ser separado para Deus, para servir a Deus. Amém, irmãos? E aí, meus irmãos, esses cristãos, eles moravam em Éfeso, mas eles estavam em Cristo. Porque ele falou assim,
aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você pode falar que você também é fiel em Cristo Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí, irmãos, e ele fala assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Deus é nosso Pai. Não é aquele Deus que está longe, lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora Ele está ao meu lado. Mas agora, a música fala que ao meu lado está. Eu acho que Ele não está ao meu lado, Ele está me carregando. Você conhece a música, irmão? Irmãos, e aí agora, vamos lá. Chegamos ao versículo 3. Onde Paulo fala de 3 coisas aqui. Ele fala da fonte das nossas bênçãos. Ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Então a fonte de nossas bênçãos é nosso Deus e nosso Pai. É nosso Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele fala nosso Pai, que é a fonte de todas as nossas... E a natureza dessas bênçãos são as bênçãos espirituais. Irmão, lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições advindas da obediência e da desobediência. E aí lá, quando fala das bênçãos advindas da obediência, fala de bênçãos materiais, mas fala também da presença e do sustento e do amor de Deus. E agora, meus irmãos, nós continuamos precisando de bênçãos materiais, mas amados, agora com a dispensação da graça, com o próprio Jesus que nos salvou, que nos redimiu, que morreu para pagar os nossos pecados, nós vivemos na dispensação da graça, porque além das coisas materiais que nós colocamos diante de Deus, nós temos toda sorte de bênção espiritual. Nós temos a palavra, nós temos a revelação e as manifestações do Espírito Santo, meus irmãos. E, meus irmãos, para nós sermos cristãos, é isso que nós precisamos. Se a gente for olhar a história de Paulo e nós quisermos olhar a história de Paulo e nos referir só a sucessos, só a uma vida boa, a uma vida abastada, a uma vida sem dificuldades, não existe esse Paulo. A vida de Paulo foi uma vida de dificuldades, uma vida de circunstâncias adversas, onde ele superou, porque ele sabia, tinha convicção do propósito da vida dele. Ele sabia para qual Deus ele servia, ele sabia qual que era o chamado dele. Meus amados, as bênçãos que nós precisamos estão nas regiões celestiais em Cristo, meus irmãos, porque nós estamos em Cristo. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo e nós somos a igreja. É claro que nós temos dificuldades, é claro que nós temos situações que precisamos resolver, mas, amados, Deus já nos deu o que nós precisamos. Deus nos deu a revelação da palavra, nos deu a palavra, Deus nos deu a comunhão da igreja, irmãos. Amém, irmãos? A comunhão da igreja te sustenta, queridos. E, amados, agora, como os santos de Éfeso, nós também, irmãos, somos esse povo. Amém, irmãos? Nós somos esse povo porque nós estamos enxertados na videira. Nós estamos enxertados em Cristo. Aonde que está escrito isso, que nós somos enxertados em Cristo? João 15:5 diz assim. Vou a partir do 4. Permanecer em mim, Jesus falando aos apóstolos, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, sem Jesus nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Amém? E amados, do versículo 3 ao versículo 6, Paulo ele está vendo a obra de Deus, que já fez por nós na eternidade. Ele fala assim, né, no versículo 4, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aí, meus irmãos, ele fala também aqui algumas vezes, por exemplo, lá no versículo 6, ele fala assim, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça. Irmãos, nós fomos escolhidos para isso. Esse é o propósito final do homem, glorificar a Deus. Toda obra glorifica a Deus, mas o nosso propósito, meus irmãos, nós fomos escolhidos aqui, igual antes da fundação do mundo, para glorificar a Deus, meus irmãos. Eu pensava que eu tinha escolhido Deus, mas aí se você ler em Romanos 3, no versículo 10, diz assim, não há um justo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Irmãos, Paulo falando na igreja em Roma, porque o homem, irmãos, é pecador. E assim, eu lembro quando eu era ímpio, que eu era do mundo, eu achava que eu não precisava de Deus não, que eu era suficiente. Irmãos, qual a explicação? Assim, é claro que eu sou, tirando o Osmir, né, eu sou mais velho que vocês, né? O Osmir é mais velho que eu um dia. Desde que eu já fui para o carnaval. E por que eu fui para o carnaval? Alguém aqui já foi para o carnaval também, tá? Não foi só eu, não. Irmãos, era para satisfazer minha carne. Era para tirar proveito da situação. É para me aproveitar. Mas, amados, Deus me escolheu antes da fundação do mundo para que eu fosse santo. E aí, meus irmãos, eu não entendia por que eu não ficava satisfeito, até que eu conheci a palavra, e aí eu percebi que a satisfação não está nessas coisas, mas o homem está enganado. Já teve várias situações que as igrejas fazem campanha nessas situações aí. É claro que é que deve fazer, a gente não pode se cansar e aliviar de não falar a palavra de Deus. Nós temos que compartilhar, e amar, e abraçar, e exortar, e falar que está errado, que não pode ser assim. Mas, amados, tem ocasiões que mesmo a gente orando e jejuando, as pessoas não vão escutar, porque é Deus que vai fazer elas escutar. É o mover de Deus, mas nós temos que estar atentos. Então, se Deus te chamar para ir pregar lá, onde está a farra, lá a festa, você vai. Eu já fui, eu já fiz campanha sobre disso. Mas, amados, o homem natural não quer escutar Deus, irmãos. Ele não sabe que ele foi escolhido por prazer de Deus, mas cabe a ele perceber a necessidade. Coube a mim uma hora perceber que eu precisava. Deus já tinha tudo preparado. A obra da redenção, estava tudo preparado para me receber. E eu achava que não precisava. Amém, irmãos? Olha, Lucas 19, no capítulo 10, Lucas 19, no versículo 10, diz assim, porque o Filho do Homem, né, Jesus falando, veio para buscar e salvar o perdido. Então, meus irmãos, o homem não elege Deus, é Deus que elege o homem. Mas o pecador não busca Deus, mas o Filho do Homem, Jesus, veio para salvar o perdido. E amados, aonde que ele vai salvar o perdido? Nós estamos em quem? Nós estamos em Jesus, então nós vamos salvar o perdido, porque Cristo está em nós, ou nós estamos nele. Outra coisa, meus irmãos, Deus nos escolheu para si, não porque eu merecia. Você merecia Deus te escolher? Você tinha mérito? Você era bom?
Será que você tinha alguma qualidade que o atraísse? O que falasse, não, aquele lá é meu. Não, meu irmão, você não tinha nada. Você estava perdido, meus irmãos. Você estava perdido, mas mesmo assim, Deus, na sua bondade, nos escolheu para si mesmo, meus irmãos. Meus irmãos, o mundo está perdido. Ele está perdido, está andando segundo a carne, está andando segundo o príncipe desse mundo, está andando segundo o pecado. Filhos da desobediência, irmãos. Quando eu prego uma palavra dessa, eu fico pensando, né, no meu passado, e eu era assim, eu era separado de Deus, a minha esperança era em mim mesmo, nas coisas que eu ia conseguir. Então, meu irmão, eu era sem esperança, porque eu era raso. Qualquer coisa ia me abalar, meus irmãos. Mas, amados, o que aconteceu? Deus enviou Jesus, e alguém que creu, conseguiu me alcançar. Oi, irmão? Talvez, não sei se foi a Magda. Deus usou ela como instrumento da palavra, né, de Deus, né, não sei, mas, amados, Deus usou uma igreja, um povo de Deus, um povo que se reunia no lugar e glorificava a Deus, que tinha que já sabia que era um povo escolhido, e esse povo me acolheu e me amou. Amém, irmãos? A sua experiência também é assim? Simone, a sua experiência é assim? Um povo que nos ama, porque Cristo está em nós. Então é por isso que nós amamos o perdido. Não é porque nós não merecíamos ser amado, mas Deus nos amou através de pessoas, através da igreja. Porque Deus enviou Jesus para aqueles que creem em Cristo, aqueles que nascem de novo, aqueles que são novas criaturas, que caminham em obediência. Deus salvou essas pessoas e elas enviou para nos salvar de nós mesmos. 2 Coríntios 5,17 é uma musiquinha. Quem sabe cantar essa musiquinha? Rainara sabe, Rainara? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Antigas já passaram, eis novas. Amém, irmãos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Olha, irmão, as coisas antigas passaram, mas elas não foram esquecidas, tá? Elas para você servir de referência, o que você fez de errado, e para você se arrependeu. Mas agora, meus irmãos, vocês já são nova criatura. Agora, meus irmãos, vocês têm um propósito. Deus nos salvou do pecado, nos salvou de nós mesmos, nos salvou da morte. A redenção, meus irmãos, que nós temos, meus irmãos, se deu pela morte de Jesus, meus irmãos. Antes, como nós lemos aqui, antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, não porque nós damos conta, não porque nós somos capazes, não porque somos melhores do que o mundo, não. Mas porque nós cremos, mas porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus nos escolheu não porque éramos santos, nem Palmeiras, mas escolheu nós não éramos santos, mas agora nós somos santos. Amém, irmãos? Você pode falar que você é santo? Aí, meus irmãos, qual que é a minha parte? Porque fica muito, então tá, Deus me escolheu, então pronto, eu não preciso fazer nada. Amados, a parte que te cabe é você escolher seguir a vontade de Deus. Você escolhe seguir a Deus, escolhe pela vontade de Deus, aí você caminha, você aprende, você, meu irmão, continua se esforçando para a vontade de Deus vencer a sua vontade, para você caminhar no Espírito. Você, meu irmão, tem que se deixar atrair pela vontade de Deus. É uma transformação. As coisas antigas estavam para trás, está tudo preparado, mas você tem que ser transformado de glória em glória.
Amém, irmãos? Ser a nova criatura para boas obras. Amém? Deus nos escolheu, nos capacitou não para vivermos inadvertidamente uma vida dissoluta, uma vida sem propósito. Amados, nós somos filhos e fomos redimidos, meus irmãos. Então agora nós não mais somos controlados pela nossa vontade. Amém, irmãos? Você é controlado pela vontade de Deus. Amém? Você é controlado pela vontade de Deus. Então Deus te fez capaz de vencer o pecado, porque agora você tem discernimento da vontade do Pai. Mas você tem que continuar lutando contra a sua carne, meus irmãos. O foco, meus irmãos, é a soberania de Deus e a sua vontade. E não a nossa pretensão de achar que porque nós fomos escolhidos, nós vamos dar conta. Nós temos que ter, o nosso foco é o seguinte: nós somos filhos, mas filhos que obedecem, e filhos que cumprem a vontade do Pai, mas filhos que sabem que tem que declinar da nossa própria vontade em favor da vontade de Deus. Amém, irmãos? E você, meu irmão, é humilde? Você reconhece que recebeu de graça? Recebeu de graça a salvação? A remissão dos seus pecados através do sacrifício intencional e consciente de Jesus? Olha que frase bonita. Intencional e consciente. Irmãos, eu lembro assim, é uma crítica até quanto a mim também, né? Mas eu lembro quando a gente assistiu aquele filme Paixão de Cristo. Quem já chorou assistindo Paixão de Cristo? Só de lembrar, a Rainara já quer chorar. Amados, mas muita gente chora só nessa hora, irmãos. Não estou puxando a orelha de ninguém, não. Mas, amados, aí eu escrevi aqui assim: você é humilde, você reconhece que recebeu de graça a salvação, a remissão dos seus pecados através do sacrifício intencional e consciente de Jesus, ou você só chora na hora que vê o filme? Amados, muitas vezes nós vivemos, eu falei aqui que a gente não pode viver uma vida dissoluta, uma vida longe da vontade de Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos atropelados pela nossa vontade sem perceber, por causa das considerações do mundo aí que nos apavoram. E, amados, muitas vezes o nosso choro é por aquilo que nós não conseguimos, não é porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E, amados, no versículo 5 diz assim: Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade, o beneplácito da sua vontade, irmãos. Então, meus irmãos, nós somos filhos. Quando eu era menino, né, isso tem muito tempo, o pai batia, o pai era feroz, né, Clébio? Né, Osmi? Quando eu ia apanhar, antes da primeira eu já chorava, porque eu tomava só uma lombada. O meu irmão era durão, tomava 5, eu achava era pouco. Amados, mas a gente tinha medo da punição, né? Mas Deus é amoroso, irmãos. Ele nos aceitou, nós somos adotados, Ele nos aceitou de graça, pela obra de Cristo, pela morte de Cristo, nos fez justos. Cristo, meus irmãos, Ele nos substituiu, Ele nos representou, Ele pagou a nossa dívida, né? Nos tornando aceitáveis. Agora nós somos filhos, meus irmãos. Você é filho. Nós temos, igual João, capítulo 1, versículo 12, diz que, a saber, nós temos o poder de sermos filhos, irmão, amém? O poder. Isso devia nos encher de alegria, amém, irmãos? Eu estava pensando, né, quando, na vida de um pecador, né, na minha vida, então, eu lembro, assim, quando quem já escutou aqui uma parábola do tal de filho pródigo? Ninguém? Ninguém escutou? Então não vou contar não, tá? Vou só. O filho pródigo, depois de ter gastado tudo, a gente se encontrasse com o filho pródigo, a gente ia fazer o que com ele? Dar uns tapas na orelha, né? Mas ele voltou, não entende, né? Ele voltou, gastou tudo que tinha. Ele se arrependeu, não sei se é a circunstância que fez ele arrepender, cooperou, né? Mas ele voltou. Mas aí o que o pai, vamos pensar no pai,
O que o pai fez com o filho pródigo? Quando ele chegou, ele já tinha tomado banho. A palavra fala que ele estava sujo, e acho que ele estava fedido, porque ele estava comendo lavagem lá dos porcos. O pai o aceitou do jeito que ele estava e colocou nele vestes festivais. O pai, quando o filho pródigo retorna, fedendo, o pai o abraça, como ele está. A gente pensa assim, se fosse eu, né? Mas Jesus está ensinando, meus irmãos, que tem um pai que abraça e veste honra daquele filho que não merecia. Olha para a sua vida, você merecia que Jesus morresse por você? Eu não estava nem arrependido e ele já morreu por mim, meus irmãos. E aí, meus irmãos, o filho pródigo é reintroduzido à família. Apesar que eu tenho outro filho lá que não gostou, mas irmãos, isso é para lá. A questão é que Deus nos aceitou, nos trouxe e agora nós somos filhos, irmãos, redimidos. Filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Deus nos veste com o sangue de Jesus, meus irmãos. Nós somos, aí, meus irmãos, olha lá, versículo 6. Para que nós somos adotados? Para o louvor da glória da sua graça. A sua vida é para glorificar a Deus, irmãos. A sua vida é para você glorificar a Deus. Eu podia parar por aqui, mas tem mais da metade do texto ainda para a gente comentar, irmãos. Aí, do 7 a 12, meus irmãos, agora Paulo vai identificar agora a obra de Jesus. Novamente, ele fala para louvor da sua glória. Aí, no versículo 7, fala assim: no qual temos a redenção pelo sangue. Redenção, a remissão. O que significa redimir? Significa reaver, comprar de volta, resgatar. Naquele tempo era uma frase muito usada porque tinha escravidão. E aí um escravo podia ser comprado e aquela pessoa que comprava tinha todo o direito sobre ele, até mesmo de libertá-lo. E aí, amados, nós fomos redimidos. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos da lei, e nós éramos escravos do pecado, e eram até escravos do diabo e não sabia. Mas, amados, Deus nos redimiu, Deus nos comprou de volta através do sangue de Jesus. Irmãos, quem lembra aqui quando nós lemos aqui o Novo Testamento? A gente tinha que ler o Novo Testamento em tantos dias. A orientação era para a gente ler o Novo Testamento, mas assim, para ter revelação, para estudar, não para ler para cumprir um compromisso. Aí, meus irmãos, eu fui ver aqui, tinha coisa que eu não tinha percebido. Seja a parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. Amém? E a parábola do credor, do credor incompassivo? Alguns conhecem. Amados, então, eu não vou ler também não, só vou citar, ela está lá em Mateus 18, 24 a 35, e fala de um servo que devia 10.000 talentos ao seu senhor. Quanto que é 1 quilo de ouro, Samuel? Qual o valor, você lembra? 850 reais é o valor de 1 grama, né? 1 grama de ouro. Irmãos, o servo aqui devia 10.000 talentos. Você sabe quanto que valia um talento? De 30 a 40 quilos de ouro. Impagável. Impagável. Sim, impagável. Irmão, então vamos supor que era 300, era de 30 a 40, vamos supor que é 35. Então ele devia 350 mil quilos de ouro. Eu devia 10.000 talentos, cada talento era 350 quilos, de 35 quilos. Irmãos, era muito dinheiro, era a vida inteira de serviço. Né? A Rayane está aqui, ela está aqui com o olho desse tamanho. Amados,
nós lemos um texto desse e não entendemos o significado do que Jesus fez por nós. Porque Jesus está comparando aqui o Pai a esse credor. E o que o credor fez com o servo que devia? Ele perdoou e o mandou embora. Sabe o que Deus fez conosco? Ele nos perdoou e nos trouxe para si, meus irmãos. Amém? Nos trouxe para si, queridos. Amados, nós somos, além de sermos perdoados, Deus nos trouxe para si. Para debaixo da tua vontade. Para sermos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E aí, meus irmãos, nós ficamos preocupados com o que nós vamos comer, como é que vamos de beber, como é que vamos pagar. Amados, nós temos tudo que nós precisamos, nós temos e não porque merecemos, mas porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e nós, de um dia, nós fomos amados de tal forma que alguém nos abraçou e nos levou na presença dEle, irmãos. Amém? Amém? Deus, nós somos perdoados, né? Eu não tenho como pagar o tanto que eu era pecador. Eu não tenho como pagar. Eu não tinha como pagar. Mas Deus, por ser justo, Ele não perdoou, Ele teve um sacrifício. Lá no Velho Testamento tinha que ter um sacrifício. O sacerdote lá no altar, lá, ele ia lá e matava lá um carneiro imaculado, lá um novilho, puro, branquinho, e Jesus morreu para me redimir, amém? Não por mim só, por você também. Deus é justo e justificador, por isso, meus irmãos, que só há perdão em Cristo Jesus, amém, irmãos? É o nosso fiador, é o nosso representante, é aquele que morreu por nós. Não há perdão sem Jesus, meus irmãos. Amém, irmãos? Quando vocês lerem novamente essa parábola do credor incompassivo, se atentem para a bondade de Deus sobre a nossa vida. E continuando aqui no texto, meus irmãos, no versículo 8 a 10, fala assim, e derramou, que Deus, né, aqui segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos do mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Irmãos, segundo a bondade que está em Cristo, meus irmãos, agora nós temos sabedoria e prudência. Amém, irmãos? Nós temos o que nós precisamos, meus irmãos. Irmão, lá no Éden, o homem rompeu com Deus através do pecado. E aí, em Gênesis ainda, não sei qual o capítulo lá, depois a gente pode ver, ele resolveu que ele podia se aproximar de Deus, pela força dele. Como? Construindo uma torre. E o que Deus fez? Deus os confundiu, e aí, sabe por quê, meus irmãos? É Deus que nos elege. É Deus que nos escolheu. Aí Deus escolheu ali, depois ali daquela torre, Deus escolheu um povo para ser seu povo. E aí separou esse povo entre as nações, para que esse povo, presta atenção, através da obediência o glorificasse. Deu certo? Em parte. Porque o povo desobedece. O povo não quer Deus. E se nós olharmos, toda vez que a gente olha o Velho Testamento, ou olha quem desobedece, a gente fica apontando o dedo. Mas muitas vezes nós não olhamos para nós, que não estamos vivendo na vontade de Deus, não obedecendo. Deus, então, elegeu esse povo para que ele fosse o veículo da revelação de Deus. Agora, meus irmãos, por meio de Jesus, ele está formando um povo que é seu, e esse povo se reúne aqui, ó. Você pode olhar para o seu colega aí do lado e falar, como é que você é bonito, que povo lindo, um povo alegre, amém, irmãos?
um povo alegre, um povo que nós estamos libertos, nós estamos livres, nós temos que ser alegres, irmãos. Amados, nós não podemos ser pessimistas, irmãos. Nós não podemos. Eu lembro de um desenho animado que tinha uma hiena, tinha o leão e a hiena. Aí a hiena ficava, ai, ó vida, ó azar. Quem já viu esse desenho? Só eu. Não é possível, não. Só a velha guarda aí, ó. Só os antigos. Oi? Não. Não, nem tanto, né? Tinha aí, ô vida, ô azar. Amados, nós somos um povo rico, meus irmãos. Não, quando a gente contempla a história, a igreja venceu. Quando a gente contempla a vida de Paulo aqui, a gente fica horrorizado tanto que Paulo sofreu. Doença, naufrágio, picada de cobra, prisão, açoite. Mas toda dificuldade era uma oportunidade. Amém, irmãos? A igreja, meus irmãos, ela avançou mesmo com perseguição, mesmo com adversidade. A gente vê a história e vê que a igreja prevalece. Mesmo quando o povo desobedece, irmãos. Porque para alguns que desobedecem, tem uma igreja que obedece. Uma igreja que reconhece o sacrifício de Jesus e que tem prazer em viver para cumprir o propósito. Amém, irmãos? Olha aqui no versículo 10, diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Gente, tudo é feito para Jesus e com Jesus, meus irmãos. Quando nós vamos orar, Jesus está conosco. Quando a gente vai visitar, Jesus está conosco. Se você achar que você não depende dele, não vai dar certo. Você sabe, você, meu irmão, é a riqueza de Deus. Você é a herança que Deus preparou para Cristo. Deus preparou para Cristo, irmão. Para você estar enxertado nele. Para você fazer as coisas de Deus, porque você está em Cristo, então você é capaz. Mas, de novo, no versículo 12, tem a finalidade. A fim de sermos para louvor da sua glória, irmãos. Não é porque eu sou capaz, mas é porque Deus nos separou, Deus nos redimiu, Deus nos fez um povo agora que obedece e caminha na vontade dEle, e agora nós somos o louvor da sua glória. E Ele pode olhar para nós e ter prazer na nossa caminhada. Amém, irmãos? E aí, irmãos, para o louvor da sua glória. Você pode falar isso para o irmão, você é a riqueza de Deus. Mas fala isso com segurança, irmão. Aí, William, está falando para você aí, William, acorda. Irmãos. E aí, nós chegamos aqui no versículo 13 e 14, diz assim, em quem nós, também vós, 13 e 14 está quase na hora de ir embora, né? Aí falta um pouquinho ainda. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, olha bem, irmão, tendo nele crido, foste selado. O que é selado, irmão? Você foi selado. Hã? Separado? Está mais para fechado, né? Marcado. Quem já é? Na época de Dom Pedro I tinha uma cera lá que botava, na época do quem já viu o filme aí antigo aí, medieval, tinha lá uma cera lá, que punha lá, derretida lá no envelope, né, no fechava o envelope e batia um carimbo lá, era o selo. Então, meus irmãos, geralmente o selo representa a assinatura do proprietário, né, do dono, em uma transação, em algo que está se concluindo, em algo que se fechou. Pode ser um negócio, pode ser uma carta. Amém, irmãos? Um selo, meus irmãos. E nós fomos redimidos, fala aqui, né? E aí, um selo, e a redenção foi concluída. E ela foi selada com o quê?
com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, o que Jesus falou lá na cruz? Está consumado. Você leu aqui, né, minha? Você leu aqui, né? Está consumado. Jesus falou assim: está pago, a transação está concluída, eu paguei. Agora nós somos dele, tá, irmãos? Ele pagou um preço alto, irmãos. O selo, meus irmãos, também fala de alguém que pagou alguma coisa, né? Fala de uma transação que está concluída, mas também fala de segurança, de proteção, de garantia. O proprietário do selo garante a qualidade daquilo ali. Jesus, meus irmãos, Deus, através de Jesus, está garantindo a sua qualidade. Você é filho, você está preparado. Selo, meus irmãos, fala de propriedade de um dono. Qual que é o versículo que mais te chama a atenção sobre isso? Um versículo que ninguém conhece também, né? 1 Pedro 2,9. Ninguém conhece, né, Osmiro? Aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Viu, Jasson? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Então, a lei fala de propriedade, fala de segurança, fala de autenticidade. Quem vai lá abrir o pacote de café, tem lá um selo da ABIC. Cadê o Rafael? O Rafael sabe disso. É? Aí ele compra o café da feira, né? O café da feira. Tá, mas, amados, as indústrias geralmente tem um selo de qualidade lá, irmãos. Amados, Deus já nos selou com o selo do Espírito Santo, com a qualidade que nós precisamos. O selo, meus irmãos, é o penhor, é a marca da nossa compra. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, agora nós temos o Espírito Santo, então nós temos tudo o que nós precisamos, nós temos toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Deus, meus irmãos, já começou a obra em nós, irmão, a boa obra, e vai concluir até o dia de Cristo Jesus, como aqui o beneplácito que propuseram em Cristo. Oi, irmão? Está perto, glória a Deus. Ele nos dá o Espírito Santo, como ele fala aqui, o Espírito Santo foi prometido. Nessa aliança que faz conosco o seu povo, dizendo que estará conosco até a consumação dos séculos. Uma aliança eterna para quê, meus irmãos? Olha aqui, no último, irmãos, quando eu li aqui do versículo 3 ao 14, irmãos, só tem um ponto final, só no final do capítulo 14, o resto tudo é ponto, é vírgula, é um texto só, é um parágrafo só, e fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós vivemos para a glória de Deus, amém? Você pode falar isso? Eu vivo para a glória de Deus, amém. Para concluir, né, irmãos, vamos ser rápido. Lá no versículo 3, as verdadeiras riquezas que temos, meus irmãos, elas vêm de Deus. É claro que nós temos capacidades, que nós podemos fazer coisas, nós temos objetivos, nós fazemos planos, mas, amados, as riquezas vêm de Deus, nosso Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos redimiu, e a salvação, meus irmãos, é obra exclusiva de Deus, não depende daquilo que eu fiz, porque se depender daquilo que eu fiz, eu estava enrolado, eu estava no pecado, e eu não poderia e não conseguiria ser salvo por mim, mas foi porque Deus me amou primeiro. E tudo, meus irmãos, segunda coisa, tudo que nós precisamos vem pela glória, pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas as recebemos. Por isso que nós temos que dar graças a Deus, né, irmão?
Glória a Deus, viu? As bênçãos que nós temos, meus irmãos, a terceira observação que eu tenho está lá em Coríntios 2:9, está fazendo uma referência a Isaías 64:4. Coríntios 2:9 diz assim, 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A pergunta agora é: você é filho, você ama o pai? Você é filho, você ama o pai? Amém? Irmão, nós somos filhos, herdeiros de Deus, irmãos. Aqui fala que está tudo preparado. Nós nem imagina o que Deus tem preparado para nós, irmãos. Amados, a verdade é assim, meus irmãos, que os apertos que nós passamos, as circunstâncias adversas que nós enfrentamos, meus irmãos, os resultados que nós esperamos e não acontecem, meus irmãos, tudo isso é passageiro. Você pode perguntar, e aí, o que eu faço então? Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a revelação com o Espírito Santo, e Deus já te deu a comunhão dos santos, irmão. Isso é suficiente para te fazer, para renovar suas esperanças e suas expectativas e te fortalecer, irmãos. Deus já deu a nós toda sorte de bênçãos. Nós somos ricos de Jesus. Mas tem uma parte que nós temos que fazer. Nós temos que ser firmes na palavra, ser firmes e convictos que nós temos que vencer, declinar da nossa vontade em favor da vontade de Deus, para que isso nos fortaleça e a gente consiga, igual Paulo fez, vencer as adversidades. Porque senão, meus irmãos, vem a adversidade e a gente tropeça, a gente falha, a gente se afasta. Amados, nós somos ricos em Jesus e podemos dizer, igual Paulo falou, bendito seja Deus Pai, Pai de nosso Senhor e nosso Pai. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus de nosso Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós podemos falar isso. Bendito seja Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Nós somos o povo mais rico do mundo, meus irmãos. Pela graça de Deus e para louvor da sua glória. Você pode olhar para o seu irmão e repetir: vivemos para o louvor da sua glória. Vamos, irmão? Olha para o seu irmão do lado aí. Vivemos para o louvor da sua glória. E nós vamos ter que orar, vamos orar. Vamos orar porque a palavra é essa. E nós temos que tomar posse dela, ter convicção nela e reconhecer que Jesus já fez tudo o que precisava. E agora, a nossa parte é nos inclinarmos em favor da vontade de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos, irmãos, vamos orar. Quando a gente olha para a palavra, e assim, refletindo sobre ela é pesada. Ela vem e nos machuca, nos adverte assim, nos machucando mesmo, porque a gente reflete e percebe que tem coisas aqui que nós estamos falando como se fosse um livro, uma coisa que está escrita. Mas, amados, Deus está falando para mim e para você, meu irmão. É para o seu coração, é para descer da mente para o seu coração e para você, e para ser verdade. Você tem que orar a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, e a gente tem que se curvar a ela. E reconhecer que Deus já preparou tudo. Irmãos, quer favor maior, quer bênção maior do que Deus te tirar de uma vida de pecado e nos trazer para o braço dele. Pensa naquele filho pródigo que voltou para o pai, todo sujo e fedido, e o pai o abraçou e o acolheu novamente. Deus fez assim conosco. Pensa naquela dívida grande que a gente nunca ia conseguir pagar,
mas ela já foi paga. E muito mais, ela já, além de ter alguém que pagou, ainda nos trouxe para perto, irmãos. Nos trouxe para perto, nos abraçou, nos acolheu, nos redimiu e nos deu uma família linda, que nos acolhe, que nos abraça, que nos ama, que nos fortalece, amém? Feche os olhos. Deus amado, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, que olhamos para ela e enxergamos muitas dificuldades, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra vem e ela nos fortalece, porque nós olhamos para ela e vemos a Tua vontade, vemos para ela, vemos e reconhecemos o sacrifício de Jesus. A morte de Jesus, mas não foi em vão, porque ela nos redimiu, ela nos libertou, ela nos tirou do pecado, ela nos salvou do pecado e da morte, e agora nós somos um povo separado, um povo escolhido, um povo que faz a Tua vontade, um povo que, oh Deus, o Senhor nos separou com propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor já nos selou com o Espírito Santo, e agora nós temos a Tua direção, nós apenas temos que declinar da nossa vontade em favor da Sua, Pai, mas a Tua palavra, ela nos adverte, ela nos constrange, nós olhamos para ela e vemos dificuldades, mas Paulo escreve à igreja, porque ama a igreja, porque abençoa a igreja, e nós somos a igreja que recebe a palavra, e nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, oh Deus, e que o Senhor seja engrandecido pelas nossas atitudes, pela nossa palavra, porque nós reconhecemos que nós somos feitos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Como a palavra fala, Deus, nós vivemos para o louvor da Sua glória, nós vivemos para o louvor da Sua glória. O Senhor é reconhecido na nossa palavra, no nosso abraço, nas nossas atitudes, Pai.